As montanhas sempre carregaram um ar de mistério e grandiosidade, mas algumas delas escondem algo ainda mais enigmático: elas cantam. Seja através de sons estranhos carregados pelo vento ou vibrações profundas vindas do interior da Terra, esses fenômenos têm fascinado e intrigado cientistas, aventureiros e culturas ancestrais. Em cada canto ou vibração, há histórias, explicações e mistérios que se entrelaçam. Vamos explorar essas montanhas únicas e os segredos que ecoam de suas alturas. Nas montanhas de areia do deserto de Badain Jaran, na China, as dunas cantam com um som grave e contínuo quando o vento as percorre. Essa ressonância profunda lembra o som de tambores distantes ou até mesmo cânticos. Os grãos de areia, ao se moverem em massa, criam uma sinfonia natural que parece sobrenatural. Quem ouve descreve a experiência como hipnotizante. Para as tribos locais, essas vozes são mensagens dos espíritos do deserto. O Monte Shasta, na Califórnia, é conhecido tanto por suas lendas espirituais quanto por sons misteriosos. Moradores e visitantes relatam ouvir vibrações quase inaudíveis, como se o próprio coração da montanha estivesse pulsando. Alguns acreditam que essas canções são conectadas a forças espirituais ou portais para outras dimensões. O mistério se intensifica quando sensores detectam leves tremores sem explicação. É uma montanha que parece estar viva. No Catar, as dunas de Singing Sanding emitem sons quase melódicos quando os grãos de areia se movem. Dependendo da velocidade do vento, a música varia entre tons graves e agudos, como uma melodia natural em constante transformação. Cientistas explicam que a fricção entre os grãos cria essa sinfonia, mas o efeito ainda deixa os ouvintes maravilhados. É como ouvir o deserto respirar. Nos picos do Himalaia, ventos poderosos colidem com as rochas e criam um som assombroso que ecoa pelos vales. Essas rajadas, que lembram gritos ou cânticos, assustaram exploradores por séculos. Algumas culturas locais acreditam que são os espíritos das montanhas protegendo seus segredos. O som parece surgir de todos os lados, envolto na névoa, criando uma atmosfera sobrenatural. Durante as madrugadas, nos Apalaches, nos Estados Unidos, sons de assobios e gemidos ecoam pelas montanhas. A origem desses sons permanece incerta, mas acredita-se que estejam relacionados às mudanças de pressão do ar nas cavernas e fendas. As lendas locais falam de espíritos indígenas que ainda vagam pelas montanhas. Para quem escuta, a experiência é ao mesmo tempo assustadora e fascinante. As montanhas Altai, na Rússia, cantam quando o vento passa por suas cavernas profundas. Esses sons baixos e constantes são como lamentos ou cantos ritualísticos. Xamãs locais consideram isso uma manifestação da energia espiritual da região. Para os exploradores, os tons criam uma atmosfera que parece transportar para outra era. É uma melodia ancestral que atravessa o tempo. Em Yosemite, nos Estados Unidos, algumas formações graníticas produzem sons estranhos durante mudanças bruscas de temperatura. Esse fenômeno, causado pela expansão e contração da rocha, gera estalos e vibrações que ressoam pelo vale. O som parece vir das profundezas, como um aviso do coração da montanha. Os visitantes frequentemente descrevem a experiência como surreal. Nos picos gelados de Tian Shan, na Ásia Central, o gelo em movimento cria sons que lembram violinos desafinados. Esses sons, amplificados pelos vales, parecem uma melodia assombrosa. Cientistas atribuem isso à pressão nas camadas de gelo, mas para os moradores locais, são as montanhas contando suas histórias. O efeito é hipnotizante, como se a montanha estivesse viva. Nas montanhas Ural, na Rússia, cavernas produzem sons de assobios e murmúrios quando o vento passa por suas passagens estreitas. Essas vozes naturais inspiraram mitos de criaturas místicas vivendo dentro das montanhas. Os cientistas afirmam que são apenas correntes de ar, mas o som parece tão deliberado que é difícil não se deixar levar pela imaginação. Na Patagônia, ventos intensos varrem as cordilheiras,
criando um som contínuo que oscila entre tons graves e agudos. Os habitantes locais chamam isso de a música da terra, acreditando que as montanhas estão comunicando seus segredos. Para os aventureiros, escalar essas montanhas ao som desses cânticos é uma experiência inesquecível. No Japão, o Monte Fuji parece emitir um silêncio ruidoso durante certas épocas do ano, causado pela interação entre o vento e as florestas em suas encostas. Este som quase imperceptível é descrito como um zumbido constante, como uma voz sussurrando segredos. Para os peregrinos, é o espírito da montanha comunicando sua energia sagrada. Nos Alpes suíços, a interação entre a neve fresca e o gelo cria estalos e sons que ecoam pelas montanhas. Esse fenômeno, amplificado pelos vales, parece uma sinfonia natural. Moradores locais dizem que esses sons são sinais de mudanças climáticas iminentes. A paisagem coberta de neve torna tudo ainda mais mágico. Nas montanhas rochosas, nos Estados Unidos, ecos incomuns aparecem durante determinadas condições climáticas. Sons produzidos por pequenos deslizamentos ou animais parecem se multiplicar e viajar distâncias enormes. Esses ecos têm uma tonalidade quase musical, como se a montanha estivesse amplificando uma melodia natural. O fenômeno intriga tanto visitantes quanto cientistas, que buscam entender a interação única do som com a geografia local. Nos Andes, os ventos que sopram pelos picos criam sons agudos que lembram assobios prolongados. Os nativos acreditam que esses sons são espíritos guardiões protegendo as montanhas. Cientistas identificam o fenômeno como resultado do vento passando por fissuras estreitas nas rochas, mas a atmosfera surreal faz parecer que a montanha está viva. Esses assobios são tão intensos que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. No Monte Kilimanjaro, na África, o derretimento e o deslocamento das geleiras criam sons profundos e ruidosos que ecoam pelos vales. Esses sons são descritos como rugidos, misturados com estalos agudos, que transformam a paisagem em um palco sonoro impressionante. Os locais acreditam que as montanhas estão comunicando avisos sobre mudanças climáticas. Essa interação entre gelo e som torna o Kilimanjaro um verdadeiro mistério acústico. Nas montanhas dos Alpes do Sul, na Nova Zelândia, ventos intensos criam sons quase harmônicos ao passar por picos e vales. Esses sons lembram flautas gigantes tocadas pela natureza, criando uma melodia contínua e penetrante. O fenômeno é tão marcante que visitantes muitas vezes descrevem a sensação de estar ouvindo uma canção ancestral da terra. Para as tribos maores, essas canções são mensagens espirituais dos deuses. Nas montanhas do Cáucaso, entre a Europa e a Ásia, vibrações inaudíveis a olho nu são registradas em momentos específicos, principalmente durante mudanças sazonais. Essas vibrações, amplificadas por câmaras subterrâneas de ar, produzem um som baixo e ressonante. Os cientistas estudam o fenômeno como resultado de atividades sísmicas, mas as comunidades locais acreditam que é a montanha respirando. O som cria um ambiente de mistério e reverência. Durante as noites, nas montanhas Blue Ridge, nos Estados Unidos, sons baixos e prolongados, como sussurros, podem ser ouvidos. Esses ruídos parecem se intensificar durante neblinas densas, dando uma impressão fantasmagórica à paisagem. Os moradores locais associam esses sons a espíritos indígenas que habitam a área. A ciência aponta para correntes de ar específicas, mas a experiência de ouvi-los é inegavelmente sobrenatural. O Aconcagua, o ponto mais alto da América do Sul, emite sons intensos durante tempestades de vento. Essas rajadas geram vibrações que lembram gritos ou urros. Escaladores frequentemente relatam a sensação de estar sendo observados enquanto ouvem esses sons assustadores. Embora explicações científicas apontem para as condições extremas de vento, a experiência de presenciar isso é uma das mais marcantes do local. Em Madagascar, formações basálticas emitem sons vibrantes e quase metálicos quando o vento passa pelas colunas de pedra. Essas formações, conhecidas como Tsindi, produzem uma verdadeira sinfonia natural.
O som ecoa como um canto distante, reforçando a ideia de que a Terra está comunicando algo sagrado. Cientistas consideram isso um fenômeno raro, enquanto as populações locais acreditam que é o espírito da ilha se manifestando. As montanhas que cantam são mais do que curiosidades geográficas, elas são testemunhos do poder e da beleza natural da Terra. Cada som ou vibração carrega histórias, interpretações culturais e fenômenos científicos únicos, conectando o mundo físico ao espiritual. Esses sons misteriosos são um lembrete de que ainda há muito que não compreendemos sobre nosso planeta. E, enquanto continuarmos a ouvir, as montanhas continuarão a compartilhar seus segredos eternos. Até a próxima!